A gente começa com um sonho meio estranho, mas aí nosso herói acorda depois de viver sua fantasia. Acontece que ele estava jogando um game e pode ter cochilado enquanto jogava. O nome desse jogo é Valkyria Chronicles e nosso herói claramente curtiu bastante, porque estava no meio de toda a história. Mesmo sendo um jogo de realidade virtual, nosso herói se sente cansado, quase como se estivesse realmente vivendo seus pensamentos invasivos sobre as garotas lindas que ele via no sonho. De repente, um quadro de status aparece na frente dele e ele não faz a menor ideia de como isso aconteceu. Parece o mesmo que está no jogo, mas o personagem exibido não é o que nosso herói havia escolhido. Ele tenta sair do jogo, mas não parece funcionar. Isso é um problema porque o gamer precisa ir pro trampo e o jogo parece estar com algum bug. A pior parte é que a tela nem tem um botão de logout, o que deixa tudo muito suspeito. Agora, nosso herói recebe uma notificação dizendo que tem um e-mail, então ele decide dar uma olhada. Descobrimos que o nome dele é Canon, como pode ser visto no e-mail, e agradecem por algo que ele fez, do qual ele não tem ideia. Canon também é parabenizado por alguma coisa, então ele decide ler com atenção para entender melhor sua situação atual. É aí que as coisas ficam meio estranhas. Descobrimos que nosso herói foi reencarnado em outro mundo de um universo paralelo, bem distante da Terra. Isso aconteceu porque a pessoa que escreveu o e-mail havia criado um jogo de labirinto chamado Dungeon Siege há muito tempo. Acontece que era outro jogo que Canon estava jogando e, como conseguiu completar todas as missões, os dados que ele coletou eram incríveis e valiosos. Aprendemos que quem enviou esse e-mail é na verdade um deus chamado Gaia, que pertence a esse mundo, também parecido com a Terra. Para mostrar sua gratidão, Gaia decidiu reencarnar Canon nesse mundo no momento em que ele perdeu sua vida na Terra original. Nesta nova vida, Canon terá que lidar com monstros e outras criaturas porque esse mundo de fantasia é uma mistura de Valkyria Chronicles e Dungeon Siege. Felizmente, Canon será abençoado com todos os feitiços, magia e poder que ele possuía em ambos os jogos. Gaia continua explicando que os deuses do mundo de Canon também aprovaram essa reencarnação, então não há com o que se preocupar nos detalhes. Uma última coisa para lembrar, Canon já deixou seu antigo mundo e até seu corpo se decompôs, então ele não tem como voltar para a Terra. Há um escudo envolvendo Canon agora, mas não é de graça, então Gaia garantiu que nosso herói tem algumas habilidades úteis que o ajudarão a ganhar a vida. Canon dá uma olhada na foto que Gaia deixou para ele e fica chocado ao ver que ela é uma garota linda com um corpo curvilíneo. Nosso herói leva um tempo para se acostumar com o fato de ter sido reencarnado, mas então ele se veste com seu manto e desce as escadas. Ele está em um hotel e a dona diz que o café da manhã já acabou, então ela terá que cobrar se ele quiser comer alguma coisa. Canon não se importa e pede uma boa refeição, depois solicita a conta. No entanto, para sua surpresa, ele percebe que o dinheiro é devolvido na conta do mundo de fantasia dele. Isso lembra ele a regra de ouro que encontrou enquanto jogava a maioria dos outros games. Basicamente, essa regra diz que nosso herói não precisa pagar nada. Na verdade, mesmo se ele acabar pagando por um item, o dinheiro é devolvido na conta dele. Pode também ter algo a ver com o que Gaia mencionou na mensagem. Afinal, Canon tem um novo conjunto de habilidades que pode usar a seu favor. Agora que as formalidades estão feitas, Canon senta para curtir sua comida e começa com um pão que tem um gosto muito melhor do que ele esperava. Nosso herói termina a refeição e então decide que deveria explorar a cidade e pegar o máximo de informações possível. Ele se arruma depois de comer e decide ir direto para a sede da guilda. Descobrimos que o nome desse reino é Elau e o nome da capital é Dor. Canon entra na sede da guilda e percebe todos os recepcionistas conversando com pessoas que querem se aventurar. Ele encontra um lugar vazio com um senhor idoso, então vai até ele e menciona que é a primeira vez dele ali. O atendente pergunta se ele quer se registrar ou ser contratado para uma tarefa, e nosso herói diz que precisa se registrar antes de fazer qualquer coisa. O velho começa a trabalhar e entrega um formulário para Canon, onde ele terá que colocar seu nome e sua especialização. Além disso, ele também precisa assinar um selo na folha para completar seu registro. O velho fica um pouco chocado ao ver que Canon não foi até a garota linda no outro balcão. Ele até diz para nosso herói que ele perdeu a chance de ficar com ela. No entanto, Canon é um mestre nesse jogo, então ele conhece todos os truques que vêm com ele. Ele diz que esperar na fila do outro balcão seria simplesmente perder tempo porque ele veio aqui para se tornar um aventureiro. Ele não está com uma garota há muito tempo, então faz sentido para ele não tentar uma agora. O velho fica contente em ouvir isso e concorda com tudo que Canon disse. Ele então declara alto que isso é uma guilda de aventureiros e não um lugar para garotos e garotas paquerarem. Ele também revela que seu nome é Garan, que é um membro importante da equipe dessa guilda. Ele oferece a mão para Canon, mas nosso herói está um pouco receoso de apertar a mão de um estranho tão cedo nesse mundo. Garan fica impressionado mais uma vez, mas Canon diz que é meio que cuidadoso em geral, por isso não tem muitos amigos. Ele confere os status de Garan
Garan, mas descobre que ele usou camuflagem para bloquear todas as suas habilidades. Agora Garan diz para Kanon que provavelmente ele deveria escolher uma tarefa que envolva feitiçaria, porque está presumindo quais são as habilidades do nosso herói. Kanon fica confuso ao ouvir isso, mas então percebe que Garan pode estar dizendo isso porque viu seu perfil. O homem da guilda diz para nosso herói que ele deveria começar com algumas tarefas fáceis para testar sua habilidade. Ele sugere uma missão que envolve coletar ervas, mas também pede para Kanon não perder a vida no processo, afinal, a coisa mais importante é se manter seguro primeiro. Como esperado, Kanon não fica muito feliz ao ouvir isso porque ele não é do tipo que fica por aí coletando ervas. No entanto, ele lembra que todos os seus jogos começaram do mesmo jeito também, só para esquentar depois. Garan lembra nosso herói que se ele decidir abandonar sua missão, ele deveria tentar doar as ervas que coletou para outros aventureiros que possam precisar delas. No final das contas, quem entrega a mercadoria leva o prêmio. De qualquer forma, isso vai servir como prática para Kanon, mesmo ele sendo um mestre em sua arte. Com isso, nosso herói se despede de Garan e parte para sua missão. Ele lamenta o fato de ter que fazer uma tarefa tão simples, mas não tem outro jeito, então terá que se conformar. Ele vai para a área da floresta e começa sua missão de coletar ervas medicinais. Demora um pouco, mas Kanon finalmente consegue o que veio buscar. As costas dele doem, mas pelo menos a missão foi um sucesso e agora ele pode testar algumas coisas. Ele dá uma olhada em alguns búfalos pastando por perto e se pergunta qual deles será seu alvo. Ele escolhe um que parece meio saboroso e começa seu processo de teste. Basicamente, a única razão pela qual Kanon está ficando na floresta é para ver o que a deusa Gaia lhe deu. Faz sentido porque assim ele pode usar seus poderes da melhor forma possível. Ele precisa dar uma olhada em todos os stats que estão aparecendo na sua tela e então limpamente para lançar um movimento adequado sem ninguém por perto. Nosso herói não precisa se preocupar em ser pego e está livre para fazer o que quiser. Então ele invoca um pequeno pedaço de rocha na mão e lança essa rocha direto no búfalo que ele havia escolhido antes. Como esperado, ele acerta no alvo e derruba o bicho com apenas um tiro. Até Kanon não consegue acreditar no que acabou de fazer, porque ele queria só começar assustando o búfalo. Até agora, Kanon descobriu que sua habilidade de arremesso tem poder demais, então ele precisa ajustar o MP para um número decente para garantir que não acabe usando muito frequentemente. Ele tem outro problema nas mãos, que é o fato de que os outros búfalos não estão muito felizes com o que ele acabou de fazer com um amigo deles. Normalmente, isso seria o fim da estrada para uma aventura normal, mas não é isso que Kanon é. Ele decide enfrentar os búfalos, e ele começa com sua magia de fogo. Nosso herói solta suas balas de chama contra os animais, mas basta um único disparo para causar uma explosão tão gigantesca que consegue derrubar um exército de dragões também. A devastação que ele mostra é de um nível totalmente diferente. Então, Kanon se sente meio estranho depois do que acabou de fazer. Ele não entende por que há tanto dano extra, já que ele usou apenas uma habilidade básica. No entanto, as chamas estão se espalhando rápido e mais búfalos chegaram ao local depois de notar o que aconteceu com o rebanho anterior. Nosso herói se pergunta o que deve fazer, porque não quer arriscar mais uma bala de fogo com essas feras. Os búfalos atacam o Kanon, então ele não pode simplesmente ficar parado. Ele decide enfrentá-los um a um com as próprias mãos. Enquanto continua destruindo os búfalos, Kanon percebe que não está no rank B ou A, mas sim no rank SS, que é a forma mais alta de magia. Ele consegue derrubar búfalos suficientes para assustar os outros e fazê-los fugir. Ele pensa sobre como um de seus feitiços de S-rank pode causar mais dano do que milhares de feitiços de ranks inferiores. Ele conclui que deve tentar usar apenas feitiços de rank C, a menos que esteja enfrentando um inimigo superpoderoso. Com sua missão cumprida, Kanon retorna à cidade para entregar as ervas e pegar seu vínculo. Porém, ao chegar, ele vê muitos escravos indo para outro mercado de pulgas. Ele percebe que vai rolar um tráfico de escravos, o que significa que muitas garotas fofas estarão expostas. Ele nota uma garota se destacando entre todas as outras, e ela é curvilínea além da imaginação. Então, Kanon deixa seus pensamentos intrusivos escaparem. Ele observa todas as garotas escravas fofas e então lembra do e-mail que recebeu de Gaia. Ele revisa todos os pontos que ela mencionou e o que mais se destaca é que ele não tem uma missão para salvar o mundo aqui. Isso significa que ele pode realmente viver sua vida do jeito que quer, sem ter que se preocupar com vidas inocentes. Essencialmente, ele pode ser um aventureiro por diversão e agora a imagem fofa de Gaia faz mais sentido. Nosso herói finalmente encontrou seu propósito nesta nova vida, fazer de todas as garotas fofas suas escravas para que ele possa montar um harém e mantê-las todas em uma masmorra. Avançamos um pouco no futuro, onde nosso herói se depara com uma caverna gigante conhecida por ser um ninho de goblins. Acontece que Kanon tem que fazer essa missão porque, quando ele acidentalmente tirou a vida de todos aqueles búfalos, seu rank aumentou diretamente para C,
eliminando goblins como uma missão de Rank C, mas Cannon não tem vontade nenhuma de fazer isso. Para entender como tudo isso aconteceu, somos levados alguns dias antes desse momento em um flashback. Vemos Garan, que diz ao nosso herói que ele não tem outra escolha a não ser dar essa missão de goblins, porque ele se tornou um aventureiro de Rank C. Agora, Cannon pergunta se pode recusar essa missão, mas o chefe da guilda diz que ele só pode fazer isso se tiver uma razão boa o suficiente. Além disso, se ele recusar o pedido do mestre da guilda, pode ser desclassificado como aventureiro também. Como não há outra opção, Cannon terá que preencher o formulário de solicitação, mas ele faz uma cara de pau enquanto faz isso. Acontece que o local-alvo está a apenas um dia de caminhada da capital real, localizado nas profundezas da área florestal. Algumas pessoas já foram enviadas para lidar com os goblins antes, mas nenhuma delas voltou, o que é meio estranho porque esses goblins não prejudicaram ou atacaram nenhum dos aldeões próximos. Garan agora diz a Cannon que seu registro será deletado se ele disser não, razão pela qual ele agora tem que fazer sua pesquisa para essa tarefa. Nosso herói se pergunta por que Garan daria uma missão dessas e acredita que pode ser por ele não gostar da cara dele. De qualquer forma, Cannon quer ver garotas fofas, mas precisa manter o foco se quiser ter sucesso nessa missão. Afinal, a única coisa que ele deve cuidar é do seu cartão da guilda, que é como um passe livre para todas as áreas do reino. O grande problema, porém, é que ele nunca poderá montar seu harém de garotas fofas se continuar fazendo aventuras assim. Garan deixa Cannon se acalmar um pouco e tenta animá-lo dizendo que ele não precisa lutar contra os goblins. Cannon só precisa investigar o ninho e verificar se realmente há goblins lá dentro ou se algo suspeito está acontecendo. Ele está livre para fugir do local se acabar preso em uma situação perigosa. Agora, estamos de volta ao presente, onde Cannon finalmente entrou na caverna para verificar o ninho. Ele passa pelo buraco do primeiro andar, mas não encontra nada útil. Ele ativa sua habilidade de mapa para navegar pela caverna e então entra no segundo andar. É quando sua tela de status mostra a presença de outras duas pessoas chamadas Arya e Rihanna. Cannon não consegue entender por que elas estão ali, mas vê que o HP e o MP delas estão quase acabando, o que significa que elas podem estar lutando contra alguns goblins. Cannon finalmente ativa seu modo herói e corre para ajudar essas garotas. Ele chega no último segundo e podemos ver que as garotas são fofas e curvilíneas. Elas percebem a presença de outra pessoa e, antes que saibam, Cannon está cortando goblins com facilidade. Nosso herói derruba uma gangue inteira de goblins em poucos segundos, então alguns sobreviventes tentam atacá-lo por trás. As garotas percebem isso e chamam Cannon para avisá-lo do ataque surpresa, mas isso não é necessário porque nosso herói tem armas especiais também. Ele derruba os goblins com um tiro reverso e aponta que suas armas estão fazendo a diferença aqui. Cannon explica a utilidade de cada uma dessas armas. Com o perigo afastado e as garotas salvas, ambas se curvam para Cannon por salvarem suas vidas. No entanto, a garota noturna Rihanna sente algo estranho e saca sua espada. Ela avisa a Arya para não baixar a guarda ainda, porque Cannon está vestido de maneira suspeita. Nosso herói tenta dizer às garotas que está tudo bem, mas percebe que está usando sua habilidade de camuflagem vocal. Ele esclarece a confusão e garante às garotas que elas estão em boas mãos agora. Arya fica chateada com Rihanna por acusar Cannon logo após ele salvar suas vidas. Afinal, ele poderia simplesmente deixar os goblins se divertirem se quisesse prejudicar as garotas. A garota noturna admite seu erro e pede desculpas ao nosso herói. Depois agradece novamente por seus serviços. Agora, Arya se apresenta como a princesa deste reino e seu corpo é mais curvilíneo que o de Rihanna. Nosso herói a conhece dos jogos que jogou antes, especialmente Dungeon City, onde ela é na verdade uma vilã que atrapalha o herói a explorar a masmorra. Ela também pode ser chamada de Ari e seu corpo é tão curvilíneo que sempre se destaca de todos os outros personagens do jogo. Ao mesmo tempo, ela é uma maga que usa seus poderes para conseguir o que quer em qualquer situação. Rihanna também é uma personagem de Dungeon City e ela também é bem curvilínea. Por isso é bastante popular entre muitos gamers. Ela é a guarda-costas de Arya e uma mestre em espadas que vem de uma família de duquesas. As garotas fofas agora decidem contar a Cannon como elas chegaram aqui em primeiro lugar. Acontece que elas vieram para essa caverna com um herói chamado Albat e sua irmã Yuria. Ari recebeu alguns rituais espirituais de sua família e teve que montar um altar espiritual conforme as exigências da família real. Nesse meio tempo, as notícias do ninho de goblins chegaram a todos os lugares, então a aldeia mais próxima da caverna ficou preocupada. O chefe da aldeia enviou um pedido à guilda por ajuda, mas Albat deixou seus impulsos tomarem conta e entrou na caverna sem nem pensar em um plano de ação. Ele tem uma espada sagrada com ele, mas isso não vai ajudar muito se você não sabe como usá-la. Agora que Cannon sabe exatamente o que aconteceu, ele zomba de Ari e Rihanna por serem tolas. Ele diz que é comum as pessoas saberem que goblins funcionam muito bem quando estão em grupos, mesmo que possam ser fracos sozinhos. Simplesmente
Realmente não faz sentido ir atacá-los dentro de seu próprio ninho, pois isso só causaria mais mal do que bem. Nosso herói até lamenta o fato de ter perdido seu tempo com garotas tão tolas. Ele continua dizendo que deveria ter simplesmente ignorado as garotas, mas isso é felizmente dito na sua mente. Mesmo assim, Rihanna não gosta do que ele tem em mente, mas a garota noturna diz que a espada sagrada é um tesouro da família dela. Ela precisa recuperar isso, custe o que custar. Honestamente, o Kanon só quer completar a missão e relatar pro Guilda, mas agora ele tem mais tarefas pela frente. Os pensamentos intrusivos dominam ele e ele imagina ter tanto Ari quanto a Rihanna como parte do seu harém. Afinal, nosso herói quer se tornar um mestre de masmorras, então ele vai precisar de algumas escravas fofas para fazer companhia. Ele só consegue pensar em coisas redondas e curvilíneas, mas consegue manter esses pensamentos para si por enquanto. O Kanon agora se junta com as meninas e diz que é ele quem tá no comando, que vai dar as ordens. Ele fica pensando que tipo de Goblin chefe o espera no final desse ninho. Existem 3 tipos de chefes que ele pode encontrar: Imperador, General, Senhor e Rei. Primeiro de tudo, ele precisa checar as stats da Ari e da Rihanna, porque elas perderam quase 40% do HP e também estão envenenadas por causa do encontro com o chefe Goblin. Ele fica chocado ao descobrir que as garotas vieram para cá sem nenhum antídoto ou remédio para combater o veneno dos Goblins. Quando ele pergunta sobre isso, elas simplesmente dizem que não tiveram tempo de se preparar. As meninas podem ser fofas e curvilíneas, mas também são meio burras e bobas por não estarem mais atentas. O Kanon dá uma bronca nelas e diz que elas deveriam ter levado pelo menos um curandeiro e um carregador para essa missão se quisessem ter sucesso. A princesinha não tem nada a dizer, mas a Rihanna explica que tanto a Albat quanto a Yuria tinham dito não para essa missão, mas foram forçadas a aceitá-la por causa da pressão política de uma certa congregação. A menina da noite menciona que o nome deles é Opus, e isso chama a atenção do nosso herói. Ele não fica nada contente em ouvir esse nome porque já cruzou com eles antes quando jogava. É uma situação complicada para ele, mas ele precisa realizar seu sonho de violar meninas fofas, e agora ele tem uma grande chance com Ari e a Rihanna. Ele confere sua tela de stats e nota 3 formas de vida nas proximidades. A localização é perto da sala mais interna da caverna, então o trio decide colocar a mão na massa. Eles correm até a cena e encontram a Yuria, que não está em um estado muito bom. A Rihanna e Ari cuidam dela enquanto Kanon confere as stats e descobre que ela foi envenenada a ponto de ter apenas 10% do HP restante. Ele se pergunta como a Albat está e fica surpreso ao ver que o herói aparente não consegue vencer um chefe Goblin, mesmo com uma espada sagrada em mãos. Ele também dá uma olhada no chefe Goblin e percebe que tá lidando com um general aqui. O Kanon conclui que o general Goblin tem uma habilidade chamada arte física, que o torna muito forte. Por outro lado, o Albat se mostra fraco e até a espada sagrada em suas mãos não é adequada para esse tipo de combate. Mesmo assim, o nome dessa espada é Stormbringr, e é conhecida por ter o poder de destruir todo tipo de mal nesse mundo. Infelizmente pro Albat, o poder da espada está selado, por isso ele não consegue fazer muita coisa contra o general Goblin. Claro que o Kanon vai salvar a vida dele, mas ele também precisa ter cuidado para evitar qualquer tipo de erro. Ele ativa o modo herói e diz para as garotas cuidarem da Yuri enquanto ele cuida do general Goblin. De repente, a besta dá um golpe no Albat, e parece que o herói aparente encontrou seu fim. No entanto, ao olhar mais de perto, ele está vivo, mas por um fio. Agora que o Albat foi tratado, o Kanon decide enfrentar o Goblin, mas o monstro vira sua atenção para Ari e as meninas. A princípio, pode parecer que o general Goblin tem pensamentos intrusivos próprios, mas depois percebemos que ele não consegue ver o Kanon por causa do seu feitiço oculto. Isso surpreende nosso herói porque ele achava que o chefe seria habilidoso o suficiente para detectar a proteção dele. Apesar da decepção, o Kanon quer fazer uma luta decente, então ele desativa o feitiço oculto e se revela pro general Goblin. O Goblin tenta atacá-lo com toda a força, mas isso não incomoda nosso herói, que simplesmente desvia da espada do inimigo e começa a esmurrá-lo. Como esperado, a Rihanna e Ari ficam impressionadas com suas habilidades, porque isso também é arte física. Elas realmente não conseguem nem perceber se o Kanon tá usando as mãos ou alguma arma escondida, mas isso não importa porque o general Goblin mal consegue ficar em pé agora. O Kanon ataca para zombar do seu inimigo, e isso só incita o chefe monstro a atacá-lo mais uma vez. Ele acha que conseguiu um golpe, mas não faz nada com nosso herói, que ativa o modo selvagem. Num piscar de olhos, o Kanon corta o general Goblin como se a cabeça dele fosse um bloco de queijo. Com isso, o monstro finalmente cai no chão, e as garotas ficam paradas lá, em choque e admiração. Elas ainda estão só paradas e olhando, mas nosso herói não tem tempo a perder, então ele diz que a missão tá cumprida. O grupo decide voltar para a vila principal, onde todo mundo fica feliz em vê-los vivos. Como esperado, o Garen também tá lá e cumprimenta o Kanon com um sorriso no rosto.
momento. Ele não sabe o que aconteceu com o Albat, mas isso não importa para ele nesse ponto. Tudo que ele se importa é com a Ari, já que ela é a princesa. Mas o Canon acredita que o Albat é um cara muito suspeito, afinal, ele só tá agindo como um guarda preguiçoso e causando danos àqueles que deveria proteger. De qualquer forma, o Canon não quer mais ficar perto dele, então se despede das garotas. Isso faz com que tanto Ari quanto a Rhienna se sintam meio estranhas, e o Garen também percebe isso. O Canon não faz ideia do que tá rolando, mas o Garen simplesmente diz que a princesa deve estar cansada depois de todo o estresse que passou hoje. Ela precisa descansar e se preparar para os rituais espirituais no dia seguinte. O Garen agora diz pro Canon que ele não deve sair tão cedo, pois tem algo que gostaria de mostrar para ele. Eles vão para uma cabana, onde o Canon explica que Ari se meteu em perigo porque o Albat ficou muito empolgado. Ele foi quem acabou salvando as garotas, e o Garen agradece a ele por isso. Ele também fica sabendo que os Yarus estão envolvidos e percebe que tudo foi um esquema ganancioso montado pelos homens da congregação. A forma como o Garen fala dá ao Canon uma ideia do que ele vai pedir a ele, então ele confirma que vai ter que proteger as garotas fofas até a cerimônia. O Garen concorda, mas nosso herói não fica muito feliz com essa tarefa, então pergunta sobre isso. O Canon sabe que não tem muita escolha, então ele vai proteger a princesinha curvilínea do perigo. Porém, ele precisa de alguma motivação para continuar fazendo essas tarefas, caso contrário, ele não terá mais alegria na vida. O Garen sabe do que ele tá falando e oferece para aumentar a classificação do Canon por seus esforços. Além disso, ele vai recompensá-lo com 10 milhões de GS, que é a moeda desse mundo. O Canon não tem problemas quando se trata de grana, mas quer assumir missões mais interessantes, então a ideia de conseguir uma promoção de rank funciona a seu favor. Ele aceita o trabalho e então vemos Ari pedindo pro professor dela cuidar dela. Claro que ela tá se referindo ao nosso herói, já que ele também é um mago, o que o coloca na categoria dela. Ser chamado de sensei de uma princesa tem um som bacana, então o Canon não se importa com a atenção da sua discípula curvilínea. Agora é de noite, e nosso herói tá ocupado aquecendo fogo, enquanto Ari, Rhienna e Uria têm um banho fofo juntas e fofocam sobre nosso herói. Agora voltamos pro nosso herói, que tá perdendo uma ação incrível se tivesse deixado seus pensamentos intrusivos tomarem conta. No entanto, ele não se importa de ficar na frente do fogo sendo guarda de 3 garotas fofas. Ele nunca fez isso na vida passada, então é uma experiência legal pra ele. O Albat tá mostrado dormindo e roncando, o que só provoca nosso herói, que acha que o falso herói é um pedaço de lixo inútil que deveria ser eliminado. No entanto, não faz sentido acabar com um cara inútil assim, porque ele provavelmente é só um herói falso enviado pelos Pupitars. Parece que tem uma luta pelo poder rolando, então não faz sentido acabar com o Albat ainda. Afinal, o Canon precisa descobrir quem é o cérebro por trás de toda essa operação. Agora, nosso herói deixa seus pensamentos intrusivos tomarem conta enquanto se preocupa com a Rhienna e o Ari. Basicamente, eles vão ser alvos na congregação, então o Canon vai precisar fazer alguma coisa para manter eles protegidos. Uma coisa que vem à cabeça dele é que tanto a Rhienna quanto o Ari são solteiros, o que significa que ele pode detectar a presença deles com um feitiço especial. O Canon leva bastante tempo para preparar seu plano porque sabe que não pode vacilar com tantas peças em jogo. Ele segura a espada sagrada e sente algo estranho com ela, que é meio parecido com uma sensação que já teve antes. Ele mexe com ela um pouco e finalmente consegue entender algo sobre isso. O Canon diz que é muito importante anotar isso, especialmente por causa de sua reencarnação em outro mundo. Com isso, o Canon conclui que deve fazer o possível para garantir que suas futuras esposas tenham um banho confortável. Agora, falando sobre sua fantasia torta, é hora de a gente pegar um contexto para entender melhor a cerimônia espiritual. Basicamente, é um ritual hereditário da família real que é feito para receber a proteção do Espírito Santo. Sempre que uma pessoa de sangue real completa 15 anos, tem que ir na árvore espiritual para realizar esse ritual. Porém, devido às ações estranhas do Império e à chegada recente do herói falso Albat, o pacto entrou em paralisação. Por isso, cabe ao nosso verdadeiro herói plantar as mudas da árvore espiritual em uma área adequada para sua garota fofa. Mas o pacto antigo foi violado, então os pedidos da árvore espiritual precisam ser cumpridos, e o Canon faz isso com facilidade. No dia seguinte, ele vai falar com o Garen para dizer que fez o que foi pedido. O cara agradece, mas também diz que tá ansioso para ver ele de novo. Isso não é uma boa notícia pro Canon, então ele decide ficar tranquilo e se afastar antes que rolem mais missões. Nesse exato momento, a princesa Ari aparece, toda fofa e inocente. Ela quer que o Canon reconsidere o pedido dela de viajar com ela e a Rhienna. É uma oferta difícil de recusar, mas nosso herói combate seus pensamentos intrusivos e simplesmente agradece a Ari por falar tão bem com um aventureiro sem status como ele. Ele explica que os caminhos deles são muito diferentes. O Canon pede desculpas e continua sua jornada, mas o Albat tem algo a dizer, já
já que ele informou a guilda sobre o status da missão e a segurança da princesa Ari, faz sentido que eles voltem para a cidade por enquanto e relatem as descobertas pro rei. A Rena concorda, mesmo que seja uma pena que não vão mais poder viajar com o Canon. Com essa decisão, todo mundo no grupo concorda que um mago já deve ser suficiente e que o Canon não é necessário para uma tarefa tão simples. Não tem jeito, então a equipe segue pro palácio. Antes disso, a princesa Ari se despede do Canon e espera vê-lo de novo para aprender mais com ele. Nosso herói é um macho alfa, então não mostra sinais de afeto, mas o Garen fica meio surpreso com a forma como ele lidou com a situação. Afinal, foi uma ótima chance pro Canon ser promovido a mago real. O Canon pensa de forma direta e explica que a vida de um garoto real dentro do palácio não é para ele. Além disso, ele nunca queria respirar o mesmo ar que o Albat porque ele é um guarda totalmente inútil. O Garen entende o que ele quer dizer, então o Canon finalmente vai embora de vez, mas não sem ouvir que será chamado de novo quando tiver uma nova missão. Claro que essa situação com o Albat está longe de acabar, então o Canon decide usar o cérebro por um tempo. Ele descobre que o herói falso é herdeiro de um barão e está noivo da filha de um aristocrata desde criança. A irmã dele, Yuria, por outro lado, parece ser uma garota com complexo de irmão. Nesse momento, ele percebe que talvez deixar o Albat e a irmã dele se juntarem a Rena e a Ari possa trazer mais problemas. Afinal, o herói falso deixou a noiva dele em casa só para poder seguir Ari. É hora de fazer as contas porque Ari é uma princesa e a Rena é filha de um duque. Não só isso, o pai dela é um dos 3 grandes duques mais poderosos deste reino. Isso significa que tem muito poder sobre essas garotas curvas. No entanto, nosso herói não é nada comparado ao status dessas meninas porque ele é apenas um garoto normal neste mundo. Mesmo tendo poderes comparáveis aos de um deus, ele não tem casa nem título, então normalmente não faria sentido viajar com garotas de alta estirpe. O Canon se pergunta se deveria usar uns truques para virar nobre, mas decide não fazer isso porque não é o caminho certo. Ele ativa o modo demônio e diz que vai criar sua própria masmorra e fazer essas garotas se ajoelharem na frente dele como se fossem suas escravas. O Canon também nos conta que esse mundo é muito parecido com Dungeon Siege, que na verdade crashou no mundo real há alguns meses. No jogo, esse grupo de 4 eram todos os vilões, incluindo as garotas curvas. Como o nosso herói limpou o jogo na Terra, ele tem uma boa ideia do que esses personagens podem acabar fazendo. Além disso, se eles estiverem dentro do alcance dele, a proteção dos espíritos de luz também será ineficaz. Ele começa a parecer meio vilão quando diz que vai atrair esse time para sua masmorra e separá-los um por um, eventualmente capturando todos e fazendo deles suas escravas. Claro que o objetivo principal é construir uma masmorra onde ele possa agir sobre todos os seus pensamentos intrusivos, mas o Canon também quer sentir o gostinho da futura esposa do Albat. Ele volta para o seu quarto e descobre que recebeu uma carta. O Canon não esperava ouvir isso, então decide ver o que tem lá. Ele também percebe que tinha um mercado de escravos para atender, mas se distraiu com a missão envolvendo ninho de goblins. Finalmente, ele consegue entrar num e vê várias garotas fofas sendo colocadas à venda. Elas são chamadas de mercadorias e as únicas pessoas que aparecem são nobres riquíssimos. O Canon não curte a aparência e o clima desse lugar, então decide que não vai passar muito tempo ali. Tudo o que ele precisa fazer é encontrar uma garota que chame a atenção dele do mesmo jeito que Ari e a Rena chamaram. De repente, ele encontra uma garota super gata e é a mesma que ele viu da última vez. Nosso herói não vai simplesmente ficar parado esperando, então vai até a garota curva e pede uma ajudinha. A garota não responde, então o Canon, se sentindo meio estranho, tenta falar com ela de novo, mas sem sucesso. Finalmente, ele diz que não vai tomar muito do tempo dela, então o mínimo que ela pode fazer é se virar para ele e mostrar seu rostinho fofo. A escrava finalmente escuta o Canon, mas implica que não tem nada que possa fazer para ajudá-lo ali. Ela parece reconhecer nosso herói da última vez, então faz uma pausa e ele percebe isso. O Canon fica feliz que uma garota curva tenha lembrado do rosto dele, então ele lembra da primeira vez que se viram. A escrava afirma que foi quando estava sendo levada e é aí que uma ideia surge no Canon. Ele faz uma cara estranha e começa a falar que não tem um visual muito marcante, até diz que não é uma pessoa interessante, o que significa que a escrava tem uma ótima memória. A escrava fica meio chocada de ver um herói tão poderoso agindo dessa forma, mas o Canon continua com seu ato de babaca e resmunga que garotas tão fofas têm gosto ruim para homens. Além disso, esses caras estranhos têm hobbies estranhos também, o que deixa tudo pior. A escrava fica corada e aí descobrimos que ela é na verdade um personagem que ele mesmo criou no jogo. Como esperado, ele foi longe demais para criar o corpão perfeito dela, então não tem jeito de esquecer. Isso faz ele pensar se a Gaia deixou essa escrava ali de propósito para ele. O Canon não consegue parar seus pensamentos intrusivos porque fica olhando para ela por motivos óbvios. Ele nunca se cansa de fazer isso, especialmente porque a escrava foi
premiada como uma das 3 personagens mais customizadas no jogo. A escrava pergunta pro Canon que tipo de pergunta ele tem pra ela. Então ele continua e pergunta. Nosso herói pergunta pra escrava por que ela não está fugindo, porque ele sabe que ela tem poder suficiente pra isso. O Canon checou as estatísticas de combate dela e descobriu que ela é boa o bastante pra ser sua parceira. É um grande mistério ela estar se permitindo sofrer desse jeito quando tem estatísticas tão incríveis. A escrava apenas fica lá, se sentindo tímida. Então o Canon pergunta se ela tá nem ouvindo ele. Ele continua com uma pergunta meio delicada e isso faz ela corar. É aí que ela finalmente revela que não pode fazer nada porque é uma escrava. Conforme as regras, ela só pode ficar ali e esperar até alguém aparecer. E compra ela. Nosso herói não consegue acreditar no que está ouvindo porque soa meio engraçado. A escrava aponta para um colar de escrava no pescoço dela e revela que isso define seu destino. Canon percebe que ela aceitou seu destino, então agora faz mais sentido para ele. A escrava continua dizendo que não tem nada do que uma garota normal teria, sem amigos, familiares ou até uma cidade natal para voltar. Então, tudo que ela pode fazer é esperar o mestre vir comprar ela. Isso faz com que nosso herói se identifique, porque ela lembra da própria vida passada dele. Ele na real não tem nenhuma memória da vida antiga na Terra porque Gia tinha certeza de apagar todas elas. Ele pensa em algo, mas fica calado. A escrava pergunta por que ele não tá dizendo nada. Nosso herói decide calmamente se afastar da cena e pede desculpas para ela por perder o tempo. Ela sente uma certa paixão por ele, então pede para ele esperar, mas Canon já sai de cena. Agora é hora de começar o leilão com todas as garotas cheias de curvas disponíveis. Até a Canon aparece fazendo pose, tentando agir como um macho alfa. A gente dá uma olhada na escrava número 11, que tá entre as 3 melhores escravas de M1 nesse mundo. Ela é a mais curvilínea entre todas as irmãs, por isso o lance inicial é de 10 milhões de dólares de fantasia. É hora de começar a guerra de lances, e como esperado, os clientes piram com as ofertas. O valor sobe de 10 milhões para 130 milhões num piscar de olhos, mas isso é só o começo para essa escrava. Ela claramente não tá feliz com a presença dela no leilão, mas não tem nada a fazer. Eventualmente, a escrava é vendida por 150 milhões de dólares de fantasia para um careca que faz uma cara meio suspeita. Canon fica impressionado ao vê-lo porque ele é muito velho, mas mesmo assim tem paixão suficiente para agir com seus pensamentos intrusivos. No entanto, a escrava entra em pânico ao ver o careca, o que significa que ela tá com medo do pior com ele. Canon avalia a situação e nos lembra que ele tá procurando escravas que possam ajudá-lo a capturar o falso herói Albat, noivo. Ele vai precisar viajar um tempo para chegar na zona alvo dele. Quando fizer isso, basicamente vai começar uma guerra. Olhando para a escrava, Canon concorda que ela tem habilidades úteis que vai precisar para a missão, então seria uma perda deixar ela passar assim. A expressão no rosto dela faz nosso herói se sentir ainda pior por ela, mas é hora de ver o último item do dia, e ela é bem uma cat. O leiloeiro anuncia que ela tem cabelos platinados longos, pele lisinha sem nenhuma mancha e olhos esmeralda brilhantes. Ela não é outra senão a escrava que foi criada pelos pensamentos intrusivos de Canon, e acontece que ela é na verdade uma garota elfa negra. Um careca suspeito não perde tempo e instantaneamente oferece 200 milhões de dólares de fantasia por ela. Parece uma vitória fácil, mas aí alguém contra com 300 milhões. O careca acha que a pessoa tá zoando, mas não é o caso, então ele aumenta o lance em 10 milhões. Como esperado, esse concorrente é o próprio Canon, que contrabalanceia com 400 milhões. A garota elfa não acredita nos olhos dela porque o Canon é tecnicamente o homem dos sonhos dela. Ela olha para ele com intenção nos olhos porque nosso herói com certeza vai ser o salvador dela nessa história. Claro que isso só acontece se ele realmente ganhar o leilão. A guerra de lances continua enquanto o careca propõe 450 milhões, o que deveria ser um bom negócio. No entanto, nem esse valor afasta o Canon, que instantaneamente contrabalanceia com 600 milhões. É fácil para ele fazer isso porque ele fez muita grana completando suas missões, especialmente as que envolviam a princesa Ari. Mesmo assim, é uma demonstração incrível de riqueza. Então, o leiloeiro pergunta se alguém mais quer oferecer um preço mais alto pela garota elfa. O careca começa a suar porque sabe que não pode oferecer mais dinheiro, especialmente porque já pagou tanto pelo escravo anterior. Ele tem que aceitar a derrota na frente de todo mundo e, com isso, a garota elfa é oficialmente vendida pro nosso herói por um preço absurdo de 600 milhões de dólares de fantasia. As coisas começam instantaneamente entre Canon e a garota elfa, enquanto ele testa os poderes dela em um dos guardas que tinham sido enviados para atacar eles, provavelmente por roubar a garota alvo do careca. Ela derruba o guarda com facilidade e deixa nosso herói feliz de ver que o dinheiro foi bem gasto. A garota elfa pergunta pro Canon o que eles vão fazer depois, e parece que vão voltar para a base dele. No entanto, tem mais uma coisa que o Canon precisa fazer e ele quer agir rápido. Mudamos para uma
carruagem onde o careca chama a nova escrava dele de Yun, o que significa que pode estar rolando uma missão de resgate. De repente, a garota elfa fala umas palavras estranhas. Então nosso herói pergunta se tá tudo bem. Ela diz que não é o que parece porque esses são os nomes das pessoas que contrataram os guardas para atacar eles. As únicas coisas na mente do Canon são as duas colinas saltitantes na frente dele, mas ele eventualmente recupera o senso e descobre que um dos nomes é Goria, que soa como um chefe. Nosso herói percebe que Goria pode ser o nome do careca que tentou fazer ele ser atacado e agora quer se vingar pelo que ele fez. Ele também parabeniza a nova escrava por ter feito o trabalho bem. Ela tem um sorriso fofo no rosto, o que é bom pro nosso herói porque ele achava que poderia ser difícil conversar com ela. Na verdade, o rosto dela brilha por causa desse elogio. A garota elfa pergunta pro Canon o que ele queria fazer e ele age esquecido por um segundo. Então de repente diz que eles precisam estocar as necessidades porque tem uma longa jornada pela frente. A garota elfa recebe uma introdução do novo mestre dela e finalmente revela que o nome dela é Shir. Ela é descendente do clã de elfos negros conhecido como Zard, então ela definitivamente é uma lutadora capaz. Agora que as formalidades ficaram de fora, Canon diz pra ela que vai precisar que ela o siga e acompanhe o ritmo dele também, afinal, ele vai ensinar uma lição pro careca por tentar agir esperto com ele. Agora voltamos pra carruagem onde o careca tá encarando a nova escrava dele. Os pensamentos intrusivos dele pegam melhor e ele fica fantasiando sobre o que vai fazer com ela. Ele também espera ter a Shir por causa dos assassinos que contratou para se livrar do Canon. Ele na real quer ter a cabeça do nosso herói ou até torturar ele vivo por zoar com ele no leilão. Afinal, ser humilhado assim na frente de tanta gente é bem ruim para um cara como ele. De qualquer forma, não tem como pensar nessas coisas, então ele prefere curtir uma sobremesa antes de chegar no prato principal. Ele chama a escrava e manda ela sentar no colo dele. Ela claramente não quer fazer isso, mas como é uma escrava, não tem outra opção. Ela segue o que ele manda e o que acontece a seguir não é nada agradável. O careca pede para ela não segurar a voz, mas ela fica muito envergonhada com o que tá rolando. As coisas estão prestes a ir do ruim pro pior, mas então ambos são interrompidos por uma força repentina que se aproxima da carruagem. Não é ninguém menos que nosso herói Canon, que tá se movendo em super velocidade para alcançar o veículo. Ele pula sobre a carruagem e faz ela parar, deixando o careca nervoso. Ele quer continuar com a trama suspeita, mas quer saber por que tudo parou. Nesse momento, alguém de fora diz que é uma emboscada. O careca estica a cabeça pela janela da carruagem e pergunta o que tá acontecendo. Um dos homens dele revela que pode ter bandidos à frente porque os escoltas na frente foram atacados. Ele pede pro chefe ficar dentro da carruagem e deixar eles lidarem com a confusão. Os guardas correm pra frente e planejam se livrar dos bandidos usando o trabalho em equipe. Porém, quando veem um dos escoltas correndo na direção deles, percebem que ele tá sendo cortado na frente dos olhos deles. Os guardas assistem em choque e descrença enquanto o escolta se desmancha em pedaços e na frente deles está o Canon em modo demônio. Os guardas tentam ameaçar nosso herói, mas não adianta. Ele pula alto no ar para escapar da linha de visão deles. Ele usa essa habilidade para atacar os guardas um por um sem que eles nem percebam o que estão enfrentando. Eventualmente, só resta um homem. Então ele pergunta pro Canon por que ele não se mostra. Isso tudo é num pânico. Então ele tenta fugir, mas o Canon aparece por trás e diz para ele não gritar tanto. Ele decide zoar o guarda de algum jeito porque foi ele que lançou a ameaça primeiro. Nosso herói agarra a vítima por trás e está prestes a cortá-la em pedaços, mas primeiro pede para ele repetir o que disse antes sobre tirar sua vida. O guarda não tem nada a dizer, então Canon segura a faca perto de um ponto bem sensível. O guarda implora, por favor, mas nosso herói não consegue ouvir nada do que ele está dizendo. Ele continua zoando o guarda, que implora pela vida como uma menina, mas é tarde demais para esse pedido. O guarda explica que aceitou esse trampo por uma razão: sustentar a família. Ele tem filhos e uma mãe para cuidar e só estava fazendo isso porque foi contratado pelo nobre careca. Canon deixa o guarda acreditar que vai poupar a vida dele e então decapita a cabeça sem nem ligar. É hora de ir para a carruagem, onde o homem careca começa a entrar em pânico de novo. Não tem barulho vindo de fora, então ele fica na dúvida do que rolou. A ansiedade dele tá lá em cima e é aí que ele revela que é, de fato, o Marquês de Goria. O único que ofende um nobre tão cabuloso recebe a sentença de morte. Então, Goria quer saber que tipo de bandidos estão atrás dele. Ele chama os guardas e manda trazer as cabeças dos bandidos para ele, mas tá totalmente errado porque só tem um atacante e ele com certeza não é um bandido. Canon aproveita a chance para fazer uma entrada de respeito e garante que vai deixar sua marca segurando a cabeça do guarda que acabou de atacar na mão. Nosso herói abre a porta da carruagem e vê o que Goria estava fazendo com a graciosa escrava. Ele percebe que tá invadindo a diversão de outra pessoa, então diz desculpa pela intromissão. Obviamente, Goria tá em estado de medo agora porque
porque na frente dele tá um guerreiro sobrepoderado em modo demoníaco. Agora, Kanon se revela com todo o seu poder assustador, especialmente com a cabeça do guarda, e pede pro nobre Goret se pode pegar uns minutinhos do tempo dele. Como o nosso herói vai lidar com Goria? Também, ele vai transformar a escrava dele no novo brinquedo, igual a Sheer? Antes de continuarmos com o que acontece com o Homem Careca, voltamos no tempo para ver o que Kanon estava fazendo quando alcançou a carruagem. Nesse ponto, nosso herói começou a planejar como resgatar a escrava Goria, cujo nome verdadeiro é Anéria. Ele também estava pensando em adicioná-la ao harém junto com Sheer porque o corpo curvilíneo dela é o sonho de qualquer homem. Kanon descobriu que a carruagem do meio tinha que ser a de Anara e o Careca suspeito porque as carruagens de escolta estão sempre na frente e atrás. Isso foi tudo que ele precisava avaliar porque o próximo plano era garantir que o nobre sem vergonha recebesse o que merecia. Aconteceu que um dos guardas falou sobre como o Homem Careca não tem fim para os pensamentos intrusivos dele, porque ele é conhecido por comprar escravas quantas vezes possível. Claro, o outro guarda disse para ele ficar quieto, senão não iam receber pelo serviço. De repente, os cavalos pararam e os homens tentaram descobrir o que deu errado. Os cavalos ficaram chocados porque algo caiu bem na frente deles e era o corpo de um dos guardas de escolta. Vendo isso, os homens começaram a entrar em pânico e um deles tentou alertar os guardas de trás, mas então viu que a cabeça do colega dele tinha sido cortada. Enquanto o guarda tentava entender a situação, ele se virou e viu nosso herói sentado em cima da carruagem com a cabeça do colega na mão. Kenan foi perguntado sobre sua identidade, mas ele só sorriu enquanto jogava a cabeça da vítima de lado, o que levou a um alerta ser acionado. O que se seguiu foi o massacre que vimos antes e agora estamos de volta ao presente, onde Kanon tá tirando uma área do Homem Careca suspeito, apesar de não ter nenhuma vantagem do lado dele. O Homem Careca chama Kanon e diz que ele não deveria estar roubando a escrava dele. Claro, Kanon nem se dá ao trabalho de responder, mas então o Homem Careca chama o único guarda sobrevivente e diz para eliminar nosso herói em troca de uma recompensa generosa. O Homem Careca tenta pintar um quadro bonito dizendo pro sobrevivente que ninguém jamais vai pagar uma grana tão alta e isso parece ser suficiente para empurrar o sobrevivente pro lado sombrio. Claro, Kanon fica só surpreso porque não percebeu que poupou a vida de um guarda. De qualquer forma, isso não importa para ele porque vai acabar com ele. Mesmo enquanto o guarda tenta atacá-lo, nosso herói lança um ataque brutal que corta o corpo todo do guarda em pedacinhos e leva só uns segundos para terminar o trampo. Kanon tá muito orgulhoso do que acabou de fazer porque parece uma réplica do movimento favorito dele. Ele então olha pro Homem Careca com um sorriso suspeito. Depois perguntam como ele conseguiu acabar com tantos guardas particulares. Kanon só pode rir e falar que isso é a coisa favorita dele de fazer. Se o Homem Careca não entende, tá de boa pra ele, mas então ele percebe que alguém mais chegou na cena. Ele vê que é Sheer, que chegou bem rápido, mesmo parecendo um pouco cansada de tanto correr. Kanon comenta como ela chegou tão rápido e então ela diz que só conseguiu por causa dos sapatos que ele deu pra ela. Sheer se desculpa por ter demorado muito, mas nosso herói fica feliz de ver a escrava dele sendo tão proativa. Ele acredita que ela chegou mais cedo do que esperava, então tá tudo certo agora. Ele pede pra Sheer fazer um favor e então entrega a Naria pra ela para que possa cuidar da nova escrava dele. Kanon percebeu que o Homem Careca pode ter usado umas substâncias para entorpecer a Naria para que ela pudesse fazer o que ele quisesse. Por isso, seria melhor que Sheer ficasse com ela por enquanto, para que Kanon possa trocar uma ideia com ela depois que ela se recuperar. Nosso herói então diz pra escrava que vai se juntar a ela um pouco mais tarde, pois tem uns assuntos pendentes para resolver antes que as meninas saiam. Kanon também garante que reivindica o selo de escrava do Homem Careca para que ele não possa ter mais controle sobre a Naria. Isso deixa Sheer feliz e então ela tem permissão para sair da cena com a Naria. Agora que os homens estão sozinhos, Kanon diz que é hora de conversarem. Claro, isso assusta o Homem Careca e ele fica com um olhar de terror no rosto. Kanon provoca ele perguntando o que há de errado e então brinca olhando ao redor dizendo que o Homem Careca não deveria deixá-lo muito ansioso. Primeiro, ele explica por que fez todas essas coisas brutais para tirar uma área do Homem Careca, o que significa que finalmente revela que foi ele quem o derrotou no leilão. Kanon sabe que o Homem Careca havia enviado seus assassinos para tirar a vida dele e também roubar Sheer, então o que ele tá fazendo aqui não é nada além de uma vingança. Nosso herói diz pro Homem Careca que ele não deveria ter pensado que escaparia com tais truques baratos e então agarra o rosto dele. Kanon então diz que essa é uma oportunidade muito rara pro Homem Careca porque ele vai ouvir o maior segredo dele. Agora, nosso herói diz que já perdeu a vida uma vez, mas não é um zumbi. Ele foi simplesmente reencarnado neste mundo pela deusa governante, o que implica que ele quer aproveitar a vida aqui e ficar longe de problemas. Então, qualquer um que esteja atrás da vida dele tá basicamente com mais notícias. O Homem Careca é perguntado como tá se sentindo agora que a vida dele tá prestes
prestes a acabar. Pode ser medo, trauma ou qualquer outra sensação, mas o ponto é que o homem careca queria que nosso herói sentisse a mesma coisa não muito tempo atrás. Como esperado, o homem careca não faz ideia do que Kanon tá tentando dizer, então ele pergunta se nosso herói enlouqueceu. Kanon afirma que sabe exatamente do que tá falando porque já passou pela morte antes. Por causa disso, ele se sente mais animado, especialmente enquanto brinca com a vida do homem careca. Enquanto Kanon continua a falar sobre como seu comportamento demoníaco contribui pro aprendizado dele, o homem careca não tem nada a dizer e tá completamente confuso, vendo que não tem outro papel a desempenhar aqui. Nosso herói decide terminar com um homem careca o mais rápido possível. Ele nunca tirou vidas antes, mas como a deusa permitiu que ele vivesse uma nova vida, ele deveria tentar se comportar de forma diferente. O homem careca entra em pânico, mas não há como escapar de Kanon, já que ele decide aliviar todo o estresse acabando com ele. Nosso herói faz uma pose assustadora enquanto pergunta pro homem careca como ele gostaria que terminasse a vida dele. Ele também comenta que o homem careca tem uma habilidade para ganhar inimizade dos outros. Então, com toda probabilidade, ele deveria receber vingança. Esse sentimento vai ser útil pro careca se ele algum dia reencarnar, mas nunca vamos saber se isso realmente acontece com alguém além de Kanaan. Agora passamos para a noite, onde Kanaan é visto descansando na cama da casa segura. Ele lamenta que acabar com outras pessoas para aliviar o próprio estresse não deu certo como ele queria. Descobrimos que ele usou o feitiço de desmembramento, que funcionou, mas também deu um baita desgaste no corpo dele. Isso é vida real e não um jogo que Kanaan pode jogar com mouse e teclado, então ele precisa se ajustar direitinho. Muitas paradas rolaram hoje e uma delas foi Kanaan comprar a Shira como sua escrava. Os pensamentos invasivos do nosso herói voltam a pegar ele de novo, mas ele se lembra de que não pode forçar a Shira a fazer nada suspeito com ele. Afinal, se ele acabar se comportando assim, não vai ser diferente do careca que ele acabou de matar. É nesse exato momento que nosso herói percebe que seu corpo ainda está intacto neste mundo, e isso não é nada bom para ele. Isso porque ele pode não conseguir controlar o seu elefante na frente da Shira e, se ele tirar isso, pode acabar sendo um One Pump Chump, um cara que só consegue uma vez, sendo envergonhado. Ia ser bem embaraçoso para ele se isso rolasse. Então ele ouve uma batida na porta, o que o faz entrar em pânico. Mesmo assim, Kanaan fica meio sério e manda a Shira trancar a porta depois que ela entrar. Claro que ele tá em pânico na cabeça enquanto fala isso, mas precisa manter a postura na frente da sua escrava. Shira simplesmente faz o que o mestre manda e tá bem tentadora com o seu look. O que se segue é uma noite interessante pro nosso herói. Kanaan pergunta pra Shira por que ela veio até ele tão tarde da noite e se pergunta se é porque ela não consegue dormir sozinha. A escrava tá prestes a responder, mas antes que possa, ela percebe algo se levantando de baixo. A princípio, Kanaan acha que algo tá errado com os pés dele, mas então percebe que o elefante dele tá em pé para dar um alô. É rapidinho, então Kanaan fica impressionado com o vigor dele. Só dá pra imaginar o que acontece depois, mas primeiro somos levados a um flashback rápido, algum tempo antes desse incidente. Nosso herói pergunta pra Shira e a Naria se elas já terminaram de trocar de roupa e também pede desculpas por não ter nada além de camisetas normais. As escravas não têm problema com isso porque é a primeira vez que recebem roupas decentes. Shira até diz que deveria ser ela agradecer ao mestre por fornecer essas camisetas. Ela comenta que elas ficam bem no seu corpo curvilíneo e também curte o design. A Naria, por outro lado, quer saber o que tá escrito na própria camiseta, que acontece a ser as palavras Eave Charge. Isso não tá muito longe de descrever os próprios soft pillows, travesseiros macios, dela, e Kanaan lamenta que essas roupas estão simplesmente carregando os próprios pensamentos invasivos dele. É quase como se as garotas estivessem recebendo recompensas de algum game show, mas nosso herói precisa controlar seus desejos suspeitos, então pede pra Shira preparar a comida. Enquanto ela faz isso, a Naria pede pra Kanaan se apresentar. Ele faz isso na hora e então ela revela que o sobrenome dela é Fuan. A Naria também diz que Kanaan pode chamá-la de Ana e que o pai dela costumava ser um duque. Na real, ela morava na capital real com ele porque ele ganhou o respeito do rei através dos serviços dele. O pai de Ana foi concedido terras privadas no começo, mas depois se casou com uma mulher fera sem o consentimento do rei. Isso levou à perda das terras privadas dele, assim como do privilégio de nobreza, já que a mãe de Ana não estava mais. Ela e o pai tentaram a sorte nos negócios comerciais e estava indo bem até certo ponto. No entanto, uma falha numa grande transação fez o pai de Ana se enredar num ciclo enorme de dívidas que ele não conseguia mais segurar, então decidiu tirar a própria vida. Isso deixou a Ana para trabalhar como empregada doméstica para pagar a dívida que o pai deixou. Kanaan não acha isso muito único, já que leu muitos mangás onde a garota fofa acaba se tornando escrava para pagar as dívidas da família. Mesmo assim, a história da Ana ainda soa trágica. Ela também respondeu a pergunta de Kanaan com informações
extras, o que implica que ela é uma garota muito obediente. Kanaan faz um estudo de personagem da Ana e acredita que ela não é a lâmpada mais brilhante do planeta, mas tem uma personalidade genuína. Na verdade, ela poderia ser muito mais animada se não precisasse enfrentar uma realidade tão dura. Depois de considerar tudo ao seu redor, Kanaan decide oferecer uma escolha para Ana e diz que ela pode continuar sua vida como escrava de outra pessoa ou pode se tornar sua própria escrava, além da Shira. Se ela fizer isso, poderá gastar o dinheiro de recompensa como quiser. Claro que Kanaan nunca diria não para uma garota curvilínea dessas, mas será que ele planeja fazer coisas suspeitas com a Shira e a Ana? Kanaan diz para Ana que ela definitivamente deve levar o tempo necessário para considerar essa decisão, mas mantém que vai aceitar qualquer escolha que ela fizer. Ele então diz que, se ela não quiser escolher nenhuma das opções que está oferecendo, ela definitivamente deve sair da casa dele. Ele também afirma que seria melhor se Ana pudesse dar a resposta antes da manhã seguinte. Mais tarde, Kanaan é servido jantar pela Shera, que pede desculpas pelo atraso. Nosso herói pergunta para ela e para Ana onde estão as rações delas, mas Shera diz que as garotas não merecem sentar e comer com ele porque são escravas. Isso por causa do baixo status dado às escravas, mas Kanaan não quer ouvir nada disso. Ele tá cansado de comer sozinho, então diz para as escravas que elas devem comer juntas. Ele quer que todas aproveitem o tempo juntas, pelo menos durante as refeições, mas também se sente triste que as garotas precisam ser comandadas a segui-lo. Nosso herói então implora para Shera e Ana não o fazerem impedir que se sentem e comam com ele. Isso as choca e então Kanaan diz que vai preparar uns pratos simples para elas se conhecerem enquanto ele prepara as refeições para suas escravas. Kanaan se pergunta por que está se sentindo tão desconfortável. Provavelmente porque a situação atual o lembra da última vez que estava com garotas curvilíneas e é só uma reação ao entorno. Considerando tudo isso, seria melhor para ele fazer trabalhos escondidos na escuridão para manter o mistério ao redor dele. Ele não sabe se vai se dar bem com as escravas, mas sente muitas emoções transbordando sempre que pensa na garota que acabou de salvar. O que ele está sentindo principalmente agora é arrependimento ao ver uma garota fofa chorando na frente dele. Kanaan está familiarizado com essa visão por causa das memórias da vida passada. Foi quando ele não conseguiu mais lidar com a sociedade, o que fez tanto o corpo quanto a alma dele se sentirem como se tivessem sido rasgados. A última coisa que Kanaan lembra de ver é o rosto de uma mulher recém-contratada que teve que trabalhar horas extras e até nos fins de semana. Isso deixou o rosto dela cheio de lágrimas, o que nunca é uma visão agradável. A pior parte é que nosso herói lembra de nunca ter querido ajudar essa pobre garota naquela época, mas ele ofereceu apoio no final, por isso ainda sente esses sentimentos mesmo agora, apesar de ele mesmo ter sido impotente e indefeso na vida passada. Kanaan ainda ajudava quem precisava. Desta vez, ele vai conseguir cumprir o que nunca conseguiu fazer antes. Basicamente, nosso herói não quer mais viver uma vida cheia de arrependimentos. Agora ele volta para as garotas com a comida e pergunta se elas se conheceram nesse tempo todo. Elas dizem que sim, então é hora de se servir. Kanaan diz para Ana e Shera que o desempenho delas no trabalho depende muito da condição física, por isso é importante comer e descansar sem se esforçar demais. Ana e Shera conseguem sentir o aroma dos pratos e comentam como faz tempo desde a última vez que conseguiram aproveitar uma refeição deliciosa. Kanaan sente que tá faltando algo agora, mas se distrai quando vê Ana chorando de alegria na frente dele. Ele quer saber o que tá pegando, mas descobre que ela simplesmente achou a comida deliciosa, por isso tá chorando. Shera sente o mesmo enquanto olha pro mestre, e ele dá um sorriso fofo que o pega de surpresa por um momento. Ele percebe que estava encostando de forma estranha nas garotas escravas, então pede desculpas e continua comendo sua comida. Depois, agradece a elas, embora elas perguntem por que ele está dizendo isso, afinal, elas deveriam ser as que agradecem por dar a elas uma chance de uma segunda vida. De qualquer forma, Kanaan deseja um Happy Meal para as duas garotas antes de comer sua comida, e elas perguntam o que essa declaração significa. Shera fica na dúvida se isso é algum tipo de ritual de culto, mas nosso herói diz que é apenas uma tradição do seu mundo original. Ele diz para elas não ligarem para isso, mas as duas também desejam o mesmo para deixar o mestre mais à vontade. Ana e Shera sorriem para Kanaan de uma maneira bem fofa, o que faz Kanaan sorrir também, mas ele precisa manter sua persona de macho sigma, então dá de ombros e foca na comida. As garotas escravas ficam se perguntando se fizeram algo errado, mas Kanaan simplesmente diz que elas fazem ele se sentir como se estivesse com seus filhos. Ana e Shera não acreditam de imediato, mas depois percebem que é bem adorável o mestre considerá-las como seus filhos. Mais tarde, à noite, Shera vai até o quarto de Kanaan e parece que as duas vão agir conforme seus pensamentos intrusivos. Kanaan adormece após uma sessão intensa, mas acorda em algum tipo de jardim celestial. Ele se pergunta se está sonhando, mas então é recebido por outra pessoa. Descobre que é uma garota extremamente
fofa e curvilínea que se apresenta como uma deusa, o que significa que a nova vida de Kanon ficou muito mais interessante. A princípio, nosso herói não acredita no que está ouvindo e se pergunta se essa garota está maluca por se chamar de deusa. No entanto, a deusa simplesmente derrama lágrimas de alegria e parabeniza Kanon por ter chegado até esse ponto. Kanon rapidamente percebe que essa é a mesma garota que ele viu na primeira mensagem quando chegou a este mundo. É a primeira vez que se veem, mas Kanon insiste que a deusa é, na verdade, uma garota de cosplay. De qualquer forma, Kanon pergunta para a deusa se o nome dela é Gás, o grande deus da Terra. Ele inicialmente pensou que iria encontrar um deus masculino, mas ao invés disso, recebeu um baita presente. Gás confirma que ela é de fato a pessoa que Kanon acredita ser e que ela detém a vida, o caos e a estabilidade deste novo mundo. Ela explica ainda que, embora seja uma deusa, tem o poder de se transformar em um deus masculino também. Provavelmente por isso, as pessoas na Terra a veem como um homem, mas agora o foco dela está em nosso herói. Ela explica que quando trouxe Kanon para este mundo, tinha muito o que fazer, então só pôde enviar uma mensagem. No entanto, agora que ele conseguiu progredir tanto e até clapou a escrava Elfa Shara, eles finalmente podem se encontrar pessoalmente. Kanon quer fazer uma pergunta para Gás e quer que ela responda direitinho, então ela concorda, mas apenas se a pergunta não tiver nada a ver com a idade dela. A coisa mais importante que nosso herói quer saber é sobre seu antigo corpo, que é de sua vida passada. Ele sabe que já morreu naquele mundo, mas ainda quer saber o estado do seu corpo físico. A deusa responde que Kanon já foi cremado e seu corpo foi transformado em cinzas. Ao mesmo tempo, ela diz que não há necessidade de se preocupar tanto com aquele corpo porque ele era apenas um otaku sem vida social naquela época. Não faz sentido ele pensar sobre o mundo antigo, mas Kanon não curte a tentativa de Gás de ser engraçada sobre sua morte. A deusa pergunta se nosso herói ainda quer voltar para seu mundo antigo, ao que ele responde que sim e pede ajuda. Infelizmente para ele, Gás revela que conversou com o deus do mundo dele quando ele morreu, mas ele recusou o pedido dela de reencarnar Kanon de volta para seu próprio mundo. Basicamente, foi por isso que ela decidiu reencarná-lo no mundo dela. Ela então pergunta se Kanon tem mais alguma pergunta para ela. Então ele pergunta sobre sua Golden Laws, que ajuda a ter dinheiro ilimitado, não importa o quanto ele gasta da carteira. Ele se pergunta se essa habilidade é permanente e sem limites. Gás explica que desde que Kanon reencarnou aqui, os dados de Valkyrie Chronicles foram imediatamente transferidos junto com sua alma. Isso significa que o hack de dinheiro ilimitado é uma habilidade permanente e nosso herói nunca precisará se preocupar em ficar sem grana. No entanto, isso só vale enquanto ele não perde seus poderes de dinheiro. Kanon fica confuso por um momento, então a deusa afirma que existem habilidades que podem suprimir outras habilidades, mesmo que sejam inerentes. Essas habilidades são banidas neste mundo, então nosso herói não precisa se preocupar muito, mas agora que foi mencionado, dá para supor que veremos essas habilidades mais pra frente na história. Kanon é informado que nem mesmo ele pode possuir as habilidades de roubo e então ela pergunta se ele tem mais perguntas. Ele quer saber se este mundo realmente é baseado no jogo Dungeon Siege que costumava jogar no Japão. Isso ajudaria a entender se ele pode criar seus próprios desenvolvimentos históricos. Gás afirma que este mundo é tanto semelhante quanto diferente do jogo Dungeon Siege e Kanon deve entender isso por causa da sua escrava Elfa Negra. Isso significa que personagens que apareceram quando Kanon completou um final em Dungeon Siege existirão independentemente neste mundo. A deusa tira um console de videogame e mostra seu traseiro curvilíneo enquanto menciona que nosso herói deve estar indo para um futuro diferente do final de Dungeon Siege. Ela então entrega o console para ele e afirma que ela mesma não está satisfeita com o jogo. Na verdade, está empolgada para ver o futuro que Kanon cria neste novo mundo. Depois, pergunta se ele tem mais alguma coisa que gostaria de saber. Nosso herói ainda está confuso sobre por que este mundo é tão parecido com Dungeon Siege que a mistura com o sistema de batalha de Valkyrie Chronicle. Ele também percebe que há dados salvos no dispositivo de jogo que recebeu. Gás afirma que os caras que criaram esses dois jogos subconscientemente referenciaram este mundo, o que intrigou os deuses. Eles queriam recriar elementos dos dois jogos, então modificaram este mundo para se adequar. Claro que ainda há muitas coisas neste mundo que não estão no jogo, então ainda é um conceito original. Nosso herói finalmente entendeu tudo, mas também quer saber o que Gás quer dele. Afinal, uma deusa não deveria ter tanto tempo livre a ponto de ficar de boa com um humano assim. Gás fica impressionada que Kanon tem uma compreensão tão forte da situação e revela que veio dar a ele outra habilidade ativa, que é magia de nascimento. Kanon não faz ideia do que a deusa quer dizer com isso, então ela pergunta se ele pretende ter um filho com Shara. Nosso herói fica um pouco cauteloso porque sente que Gás mudou abruptamente para um tópico muito sensível de repente. A deusa afirma que a magia de nascimento simplesmente aumenta os desejos e pensamentos intrusivos para executar atividades sombrias. Para adquirir essa habilidade, um homem precisa alcançar o mais
mais alto nível de magia negra. Kanon já fez isso, pois nem precisa usar encantos para fazer Chara fazer coisas indescritíveis com ele. Essencialmente, nosso herói estará usando magia para penetrar a mente e manipulá-la um pouco. Tecnicamente falando, é bem duvidoso usar essa magia, já que é mais popular entre garotas succubus que querem aumentar suas gerações através do acasalamento. O principal problema para as succubus é que elas não são férteis, por isso essa magia é muito útil para elas. Mesmo assim, este mundo tem um problema sério quando se trata de taxa de natalidade, então as espécies daqui estão todas caminhando para a extinção, já que o acasalamento entre diferentes espécies tem uma taxa de fertilização muito baixa. Não parece provável que Kanon e Chara tenham um filho, mas se ele usar essa habilidade de magia de nascimento, suas chances podem chegar a 100%. Então, Guys quer que Kanon pegue essa magia de nascimento para que ele possa repovoar este mundo e salvar as raças das pessoas da extinção. Nosso herói se pergunta por que este mundo teve que ser construído dessa maneira, mas vai precisar perguntar isso para o artista de mangá. Enquanto ele fica ali sem muito interesse, Guys diz que deveriam praticar agora para testar. Ela começa a se preparar para a sessão, mas Kanon pergunta por que ela está fazendo isso. A deusa zoa ele por criar uma cena observando algumas roupas femininas delicadas, então ele tenta despertar seu Gigachad interior. No entanto, Guys diz que essa é a única maneira dela poder transferir a habilidade para ele. Kanon não acredita que realmente vai conseguir agir conforme seus pensamentos intrusivos com uma deusa, mas isso é tecnicamente algum tipo de alma. Transferir o sonho para que ele definitivamente se realize. A deusa reforça que precisa ensinar a habilidade por qualquer meio, então não importa o que o Kanon possa pensar da situação. Afinal, se a habilidade de magia de nascimento deve ser adquirida, faz todo sentido transmiti-la através do ato de acasalamento. Enquanto Kanon ainda tenta digerir o que está sendo dito a ele, a deusa acrescenta que, além do sentido do tato, ela também precisará absorver sua água de elefante para que esse processo funcione. Ela continua mantendo os olhos de Kanon bem abertos porque quer que ele aproveite essa visão totalmente. Gauss diz ao nosso herói que, se ainda houver algo que ele não entenda, ele precisará descobrir por conta própria. Como esperado, ele está muito nervoso e não sabe como proceder, então a deusa lhe diz para ter confiança nisso. Kanon desperta o poder de Riz e libera suas melhores habilidades contra a deusa. Ele emerge vitorioso após uma sessão intensa e a deixa incapaz de se mover. Isso é um grande feito para o nosso herói, mas ele diz a Gauss que precisa voltar para suas garotas escravas. De repente, sua barra de status se abre e pergunta se ele gostaria de pegar o núcleo divino de Gauss. Ele não sabe o que isso significa, mas acha que deve ser uma armadilha da deusa, então escolhe a opção não. Ao fazer isso, nosso herói de repente acorda em sua cama e se pergunta se tudo o que acabou de ver foi realmente um sonho ou a vida real. A princípio, ele realmente acredita que teve um sonho bem picante, mas então percebe que tudo era verdade. Sua barra de status se abre diante dele e ele de fato ganhou a habilidade de magia de nascimento, que inclui absorção de vida e encanto como subhabilidades.